Capítulo 1 No despertar no crepúsculo. A primeira coisa que notei foi a ausência de luz. Não a escuridão da noite, mas aquela penumbra alaranjada que só existe quando o sol está prestes a se despedir do horizonte. Abri os olhos com dificuldade, como se emergisse de um sono profundo, e me vi sentado à mesa da cozinha, com um copo de vinho pela metade à minha frente. A sensação era estranha, como acordar no meio de uma conversa que você não lembra ter começado. Meu nome é Theo, tenho 27 anos, e até aquele momento, considerava-me um filósofo amador razoavelmente competente. Passei os últimos 3 anos estudando fenomenologia e filosofia do tempo, escrevendo artigos que ninguém lia e dando aulas particulares para sobreviver. Vivia em um pequeno apartamento no centro da cidade, cercado por livros que prometiam desvendar os mistérios da existência. Ironicamente, nenhum deles me preparou para o que estava prestes a experimentar. Olhei para o relógio na parede. Marcava 19h47. Mas algo estava errado. Profundamente errado. Enquanto observava, os ponteiros não avançavam, se eles recuavam. Lentamente, quase imperceptivelmente, como se o próprio mecanismo do tempo tivesse decidido fazer uma dança ao contrário. Levantei-me da cadeira, e foi então que percebi que o movimento parecia natural para mim, mas ao olhar para o copo de vinho, vi o líquido subir levemente, como se estivesse sendo dessorvido. Levei a mão à cabeça, sentindo uma leve tontura. Não era vertigem física, mas uma desorientação existencial, como se minha consciência estivesse nadando contra uma correnteza invisível. Caminhei até a janela. Lá fora, as pessoas andavam, não para trás, como eu poderia esperar em um filme absurdo, mas normalmente, de acordo com sua própria perspectiva. No entanto, quando observava com atenção, notava que as folhas das árvores estavam sendo reabsorvidas pelos galhos, que as fumaças das chaminés desciam ao invés de subir, que os carros se distanciavam de seus destinos. A realidade tinha invertido sua lógica fundamental. Voltei para a cozinha, tentando processar o que estava acontecendo. Na mesa, além do vinho, havia um caderno aberto. Reconheci minha caligrafia, mas as palavras estavam terminando, não começando. À medida que observava, uma frase se completava ao contrário, e foi fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Peguei a caneta que estava ao lado e instintivamente tentei escrever algo. Para minha surpresa, a tinta era apagada da página à medida que eu movia a caneta. Não estava escrevendo, se estava desescrevendo. O que está acontecendo? Disse em voz alta, mas as palavras saíram da minha boca com uma estranheza que me fez perceber que eu as estava absorvendo, não emitindo. Eu sabia o que queria dizer apenas porque a intenção estava lá, mas o som viajava do mundo para minha garganta, não o contrário. Respirei fundo, tentando me acalmar. Como filósofo, eu havia passado incontáveis horas debatendo a natureza do tempo. Estudará Agostinho e suas reflexões sobre o tempo como distensão da alma. Ler Bergson e sua crítica à espacialização do tempo. Mergulhar em Heidegger e sua análise da temporalidade como estrutura fundamental do Dasein. Mas nada disso, absolutamente nada, se me preparara para vivenciar o tempo ao contrário. Sentei-me novamente e tentei raciocinar. Se o tempo estava fluindo ao reverso, então tecnicamente eu estava vivendo o fim deste dia, não o começo. O que significava que, do ponto de vista cronológico normal, este momento já havia acontecido. Eu já o havia vivido uma vez, na direção correta do tempo, e agora estava revivenciando ao contrário, como uma fita sendo rebobinada. Mas aqui estava o paradoxo que me deixava atordoado, eu tinha consciência. Tinha memória. Ou pelo menos tinha a sensação de ter memória, embora não conseguisse acessá-la da maneira usual. Era como se minhas lembranças estivessem organizadas em uma biblioteca cujos livros só podiam ser lidos de trás para frente. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Que memórias eu tinha deste dia? Nenhuma concreta. Apenas uma vaga sensação de familiaridade, como quando você acorda de um sonho e sabe que sonhou algo importante, mas os detalhes escapam como água entre os dedos. De repente, uma emoção me invadiu. Tristeza. Profunda e inexplicável. Senti lágrimas formigarem em meus olhos, não, espere. As lágrimas estavam sendo reabsorvidas.
Eu estava o deslacrimejando, se tal palavra existisse. A tristeza chegava antes do motivo, o efeito antes da causa. E então compreendi algo fundamental, e neste mundo invertido, eu vivenciaria as emoções antes de saber por que as sentia. Os efeitos viriam antes das causas. A consequência precederia a ação. Era uma existência completamente anti-intuitiva, uma violação de tudo que consideramos natural na experiência humana. Olhei novamente para o relógio. 19h31, 16 minutos haviam passado, ou seria melhor dizer, 16 minutos haviam retrocedido. Se o dia tinha 24 horas e eu estava em 19h31, significava que ainda tinha todo o resto do dia pela frente, ou melhor, todo o resto do dia para trás. Até chegar às 19h30 de ontem, que seria na verdade o fim desta experiência invertida. Decidi testar os limites desta realidade distorcida. Caminhei até a geladeira e a abri. O ar frio não saía, mas era sugado de volta para dentro. Peguei uma maçã e mordi. A sensação era perturbadora, o sabor chegava antes da mordida, a saciedade antes do alimento. Quando mastiguei, senti os pedaços se reconstituindo em minha boca, a maçã voltando a ser inteira. Era como assistir a própria vida em rewind, mas sentindo cada momento na ordem inversa. Voltei para a sala e me joguei no sofá. Na mesa de centro, meu laptop estava aberto. A tela mostrava um documento, e enquanto observava, as palavras desapareciam uma a uma, como se alguém invisível estivesse apertando o backspace continuamente. Tentei tocar no teclado, mas perceber que não estava digitando no sentido convencional, se estava o desdigitando, apagando o texto que ainda seria escrito. A experiência era intelectualmente fascinante e emocionalmente exaustiva. Cada ação simples exigia uma reconfiguração completa do meu entendimento sobre causa e efeito. Levantar-me do sofá significava que eu iria sentar. Beber água significava que eu estava revertendo uma dissedentação. Pensar no futuro significava, paradoxalmente, lembrar do passado. Decidi sair do apartamento. Talvez a rua, o contato com outras pessoas, me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Caminhei até a porta, peguei a chave e esperei. Por um momento, nada aconteceu. Então percebi que eu precisava esperar que a porta se fechasse por si só, para que então eu pudesse abri-la ou ao contrário, o que na verdade significava fechá-la no tempo normal. A porta se fechou suavemente. Girei a chave na direção oposta ao que seria natural e, surpreendentemente, ela destrancou. Não, espere, se ela trancou, mas do meu ponto de vista invertido, era como destrancar. A linguagem começava a falhar. As palavras que usamos para descrever ações estão todas fundamentadas em uma direção específica do tempo. Quando essa direção se inverte, o vocabulário se torna inadequado. Desci as escadas do prédio. Cada degrau era uma pequena subida disfarçada de descida. Meus músculos trabalhavam de forma estranha, como se estivessem sendo preparados para um esforço que já havia terminado. Chegando ao térreo, empurrei a porta da entrada, ou melhor, ela se fechou em mim, e eu a segurei para o impedir o que se fechasse, o que resultou em minha saída. A rua estava surpreendentemente normal e absolutamente alienígena ao mesmo tempo. As pessoas conversavam, mas as palavras chegavam aos seus ouvidos antes de saírem de suas bocas. Os casais se abraçavam, mas o abraço terminava antes de começar. Uma criança corria atrás de uma bola que, na verdade, estava fugindo dela em direção ao chão, desfazendo seu movimento. Comecei a caminhar sem destino certo. A cada passo, sentia que estava desfazendo uma jornada que já havia completado. As lojas começavam a acender suas luzes, não, elas estavam apagando-as, mas para mim parecia o oposto. Um restaurante próximo tinha mesas na calçada, e observei fascinado enquanto os garçons serviam os pratos, que na verdade significava que eles os estavam retirando, os alimentos retornando à cozinha para serem descozinhados, os ingredientes se separando, voltando a ser matéria-prima. Era uma desmontagem elegante da realidade. Sentei-me em um banco de praça, observando o movimento. Um homem idoso alimentava pombos, exceto que as migalhas saltavam do chão de volta para sua mão, as aves o comiam ou ao contrário, regurgitando alimento. O sol,
que estava se pondo quando acordei, agora subia imperceptivelmente no horizonte, revertendo seu caminho celestial. E então algo extraordinário aconteceu. Uma mulher se aproximou e sentou-se ao meu lado. Ela tinha cabelos escuros presos em um coque desfeito, olhos que pareciam carregar uma sabedoria antiga e um sorriso que, mesmo ao contrário, transmitia calor. Primeira vez, ela perguntou. Ou melhor, a pergunta emergiu dela de um modo que eu apenas soube que ela a havia feito. Virei-me para ela, surpreso. E você também? Ela acenou com a cabeça. Também estou presa neste dia invertido. Terceira vez para mim. Terceira vez? Minha mente girou. Isso já aconteceu antes com você? Acontece. Ela olhou para o céu, onde as estrelas começavam a desaparecer, reabsorvidas pela luminosidade crescente do crepúsculo invertido. Não sei o porquê ou como. Apenas acontece. Uma vez a cada ciclo imprevisto, algumas pessoas experimentam um dia ao contrário. Somos poucas. A maioria nem percebe, suas consciências simplesmente fluem com o tempo invertido sem questionar. Mas alguns de nós, por alguma razão, mantemos a lucidez. Isso é impossível, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Ela riu, um som que era simultaneamente um início e um fim. Impossível? Você é filósofo, não é? Deveria saber que a impossibilidade é apenas uma fronteira do nosso entendimento, não da realidade. Como você sabe que sou filósofo? Seus olhos. Você olha para tudo como se estivesse tentando decifrar um enigma metafísico. Reconheço porque eu era assim na primeira vez. Ela estendeu a mão. Sou Aurora. Apertei sua mão, sentindo uma estranha sensação de despedida no que deveria ser um cumprimento. Theo. Bem, Theo, você tem pela frente aproximadamente 19 horas de experiência invertida. Posso lhe dar alguns conselhos? Assenti, ávido por qualquer orientação. Primeiro, não lute contra isso. Quanto mais você tentar impor lógica linear ao que está acontecendo, mais confuso ficará. Aceite a inversão. Deixe as emoções chegarem antes das razões. Permita que os efeitos precedam as causas. Segundo, preste atenção aos momentos de silêncio. É quando você realmente entenderá o que está acontecendo. Terceiro, e mais importante, lembre-se de que, mesmo ao contrário, sua vida ainda tem significado. Cada momento ainda importa, apenas em uma ordem diferente. Por que isso está acontecendo? Perguntei, a pergunta que mais me atormentava. Aurora ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos em algum pensamento distante. Existem teorias. Alguns acreditam que é uma falha na estrutura do tempo, uma espécie de soluço cósmico. Outros pensam que é um presente, uma oportunidade de ver a vida de uma perspectiva completamente diferente. Eu acho que é um teste. Um teste de quê? De compreensão. De aceitação. De como lidamos com o fato de que não controlamos tudo. Ela se levantou do banco. Vou deixá-lo agora. Mas vamos nos encontrar novamente. Ou melhor, já nos encontramos. O tempo invertido é confuso assim. Espere, chamei. Como eu saio disso? Como volto ao normal? Ela se virou, e seu sorriso era agora tingido de melancolia. Você não volta, Theo. Você atravessa. Quando o dia terminar ou começar, dependendo da perspectiva, você simplesmente acordará na direção correta do tempo novamente. Mas você não será o mesmo. E com isso, ela se afastou, caminhando em direção ao que, para mim, parecia ser um encontro, mas para ela era uma despedida. Fiquei sozinho no banco, processando tudo. A noite, seria o dia. Continuava seu curso invertido. O céu clareava progressivamente, as lâmpadas da rua se apagavam uma a uma, e eu me via no meio de uma experiência que desafiava toda a minha compreensão filosófica. Decidi continuar andando. Se eu tinha 19 horas pela frente, precisava encontrar um significado nelas, mesmo que fosse um significado ao contrário.
Passei por uma livraria que estava abrindo, ou na verdade, fechando no tempo normal. As pessoas saíam carregando livros que depositavam nas prateleiras. Entrei, fascinado. Os livros das estantes pareciam chamar minha atenção de uma forma diferente. Peguei um deles, Sobre o Tempo de Norbert Elias, e o abri ao acaso. As palavras se organizavam na página de trás para frente, mas de alguma forma eu conseguia entendê-las. Era como se meu cérebro tivesse se adaptado à inversão, traduzindo automaticamente o fluxo reverso em significado compreensível. Li um trecho sobre como o tempo é uma construção social, uma ferramenta que criamos para organizar a experiência. E ali, naquele momento invertido, percebi que Elias estava absolutamente correto e incrivelmente limitado ao mesmo tempo. O tempo não é apenas uma construção social. É a própria estrutura da experiência consciente. É o que permite que diferenciemos causa de efeito, memória de antecipação, passado de futuro. E quando essa estrutura é invertida, não é apenas o mundo que muda, somos nós que mudamos. Saí da livraria com o livro ainda na mão, percebendo tarde demais que havia comprado ao contrário, o que significava devolvê-lo. Mas o livreiro não pareceu se importar, ou talvez se importasse no futuro passado, naquele ponto temporal que eu ainda não havia alcançado retrocedendo. O relógio em uma torre próxima marcava 18h15. Mais de uma hora havia se passado, retrocedido, desde que acordei. E eu estava começando a entender algo profundo, viver ao contrário não era apenas uma curiosidade temporal. Era uma forma completamente diferente de existir. No tempo normal, vivemos em antecipação. Agimos pensando nas consequências. Escolhemos com base em futuros imaginados. Mas aqui, neste dia invertido, as consequências já haviam acontecido. Eu estava vivendo os resultados antes das decisões. As emoções antes dos eventos. Os fins antes dos meios. Era, em certo sentido, uma vida sem livre-arbítrio. Ou talvez fosse o oposto, uma vida onde o livre-arbítrio já havia sido exercido, e eu estava apenas testemunhando suas reverberações ao contrário. Continuei andando, observando, aprendendo. Cada esquina revelava uma nova camada desta realidade invertida. Um casal brigava, ou se reconciliava. As palavras duras sendo reabsorvidas, a raiva se transformando em calma. Uma criança chorava, e então sorria, as lágrimas subindo de volta para os olhos. Um acidente de trânsito se desmontava, os carros se afastando, os danos se reparando sozinhos. E através de tudo isso, uma pergunta persistia em minha mente: se este dia estava acontecendo ao contrário, significava que ele já havia acontecido normalmente? E se sim, que versão de mim o viveu da primeira vez? Que escolhas fez? Que caminho seguiu? A noite clareava em direção ao entardecer. Logo seria tarde, ou cedo. O tempo perdia significado quando as palavras que o descreviam deixavam de fazer sentido. Decidi voltar para casa. Tinha muito a processar, muito a entender. E, de alguma forma, sentia que o apartamento seria o lugar certo para atravessar esta experiência. A subida das escadas foi mais fácil desta vez, como se eu estivesse me acostumando com a inversão. Entrei no apartamento e fui diretamente para o caderno que havia deixado na mesa. As páginas estavam em branco, ou ficariam, dependendo do ponto de vista. Peguei a caneta e, em vez de tentar escrever, simplesmente observei. E então compreendi: se eu quisesse registrar esta experiência, teria que fazê-lo de trás para frente, começando pelo fim. Posicionei a caneta na última página e escrevi, ou desescrevi, uma única frase. E se pudéssemos voltar no tempo, viveríamos melhor ou apenas de forma diferente? Era a pergunta que definiria as próximas 18 horas. A pergunta que, talvez, não tivesse resposta. Ou que tivesse infinitas respostas, todas igualmente válidas e contraditórias. Olhei pela janela. O mundo continuava seu curso invertido, alheio às minhas angústias filosóficas. E eu, um jovem filósofo que pensava entender o tempo, estava prestes a aprender que compreensão e experiência são duas coisas completamente diferentes. O dia invertido havia começado. Ou terminado. Ou ambos.
Ou nenhum. E eu estava apenas começando a entender o que isso realmente significava. Capítulo 2 E a travessia do espelho temporal. O relógio marcava 16 horas e 42 quando finalmente aceitei que lutar contra a inversão era inútil. Estava sentado à mesa da cozinha, observando uma xícara de café que lentamente esfriava, ou esquentava. Quando a compreensão me atingiu como um raio de clareza, eu não estava vivendo o tempo ao contrário, eu estava sendo vivido por ele. A distinção é sutil mas fundamental. No tempo normal, sentimos que agimos sobre o mundo, que nossas escolhas moldam o futuro. Mas aqui, nesta experiência invertida, eu percebia com dolorosa nitidez que o futuro já estava moldado, e minhas ações eram apenas ecos de escolhas que já haviam sido feitas, ou que ainda seriam feitas, dependendo da direção que você escolhe para contar a história. A porta do apartamento se abriu, ou fechou. E alguém entrou. Não, espere. Alguém estava saindo, mas do meu ponto de vista invertido, parecia estar entrando. Levantei-me, alerta, e me vi frente a frente com um homem de meia idade, cabelos grisalhos despenteados e olhos cansados que carregavam o peso de quem já viu demais. Professor Castellano, exclamei, reconhecendo meu antigo orientador de mestrado. Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e resignação. Theo. Deveria saber que você também seria capturado por isso. O senhor sabe o que está acontecendo? Castellano, Ricardo Castellano, um dos mais respeitados filósofos do tempo no país, assentiu lentamente e sentou-se à mesa sem ser convidado. Ou talvez ele estivesse se levantando? A inversão tornava até os gestos mais simples ambíguos. Estudo este fenômeno há 15 anos, ele começou, sua voz carregando o peso da revelação. Desde a primeira vez que me aconteceu. Chamo de reversão temporal subjetiva, RTS. Não é um fenômeno físico no sentido newtoniano. O universo não está realmente se movendo ao contrário. É nossa consciência que está. Nossa consciência? Sentei-me frente a ele, totalmente absorto. Como isso é possível? Ele pegou a xícara de café, só a devolveu à mesa, se fez um gesto vago com a mão. Pense no tempo como um rio, Theo. Normalmente, nossa consciência flui com a corrente, da nascente à foz. Mas ocasionalmente, por razões que ainda não compreendo totalmente, algumas consciências são empurradas para trás, forçadas a nadar contra a corrente enquanto observam o rio fluir normalmente. Mas por quê? Por que algumas pessoas e não outras? Castellano respirou fundo, e pude sentir, literalmente sentir, pois a emoção chegava antes da explicação, uma tristeza profunda emanando dele. Essa é a pergunta de 15 anos, meu jovem. E eu tenho apenas hipóteses. A mais provável, acontece com pessoas que estão em um ponto de ruptura existencial, um momento em que as escolhas que fizemos, ou que faremos, têm peso suficiente para dobrar nossa percepção temporal. Uma ruptura existencial, repeti, sentindo a frase ressoar em mim. Como saber se estamos em uma? Ele sorriu tristemente. Você está aqui, não está? Vivendo o dia ao contrário? Isso é prova suficiente. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, o dia continuava clareando, o sol revertendo seu caminho pelo céu. Observei as sombras se moverem ao contrário, encurtando quando deveriam se alongar. Professor, comecei hesitante, o que acontece quando o dia termina? Quando chegamos ao início? Você acorda, ele disse simplesmente. Acorda no dia anterior, no tempo normal, sem memória explícita do dia invertido. Mas algo permanece. Uma sensação. Um conhecimento profundo que você não consegue articular. E suas escolhas, Theo, e suas escolhas naquele dia serão diferentes. Diferentes como? Melhores? Piores? Não sei. Apenas diferentes. É como se a experiência da inversão recalibrasse algo fundamental em você, uma compreensão sobre consequências que transcende a lógica normal. Levantei-me e caminhei até a janela. Uma pergunta queimava em minha mente. Professor, o senhor disse que já passou por isso antes. O que mudou? Depois da primeira vez?
Castellano ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, quase em um sussurro, tudo. Nada. Ambos. Fiz escolhas diferentes. Escolhas que me trouxeram aqui, a este momento, tendo esta conversa com você. Se eu não tivesse vivido aquela primeira inversão, talvez nunca teria me tornado seu orientador. Talvez nunca teria dedicado minha vida a estudar a natureza do tempo. Ou talvez teria, apenas por um caminho diferente. Virei-me para ele. Então o dia invertido não é apenas um fenômeno passivo. Ele muda ativamente o curso das nossas vidas. Sim e não. Ele se levantou, sentou, dependendo da perspectiva. Ele revela. O que você faz com essa revelação, isso é com você. Mas escute, Theo, tenho que ir. Ou melhor, tenho que não ter chegado. O tempo invertido é confuso assim. Espere. Por favor. Ainda tenho tantas perguntas. Ele já estava na porta. Eu sei. Mas as respostas não virão de mim. Virão de você, durante esta jornada. Posso apenas lhe dar um último conselho, preste atenção aos momentos de encontro. Não é coincidência que nos encontramos agora. Cada encontro neste dia invertido tem um propósito, mesmo que você não o entenda imediatamente. E então ele se foi, deixando-me sozinho com pensamentos que giravam mais rápido que o tempo invertido. Olhei para o relógio. 15h58, aproximadamente 4 horas haviam retrocedido desde que acordei neste pesadelo, seria sonho. Temporal. Ainda tinha 20 horas pela frente. 20 horas para entender. 20 horas para, possivelmente, mudar algo fundamental sobre quem eu era. Decidi sair novamente. Ficar no apartamento, seguro mas isolado, parecia desperdiçar esta experiência extraordinária. Se eu estava sendo forçado a viver o dia ao contrário, então viveria plenamente, observaria tudo, aprenderia o que fosse possível aprender. A rua estava diferente agora. A luz da tarde, seria amanhã. Dava às coisas uma qualidade onírica. As pessoas pareciam menos reais, como atores em um filme sendo projetado ao contrário. Mas eu sabia que elas eram reais. Eram apenas eu que estava desincronizado. Caminhei sem rumo, deixando meus pés me guiarem. Passei por uma escola onde crianças só saíam das salas de aula, se entravam no tempo normal, suas risadas ecoando de forma estranha, como notas musicais tocadas em ordem reversa. Um parque onde casais se despediam com beijos que pareciam saudações. Uma igreja onde um funeral estava sendo desmontado, seria um nascimento sendo montado. A linha entre começar e terminar tornava-se cada vez mais tênue. E então a vi. Aurora. Sentada em um café ao ar livre, uma xícara de chá à sua frente, olhando diretamente para mim como se estivesse esperando. Aproximei-me, e ela gesticulou para a cadeira vazia, sou ocupada. À sua frente. Sabia que você voltaria, ela disse. Voltaria? Mas nos encontramos há poucas horas. Ela sorriu com conhecimento. No tempo invertido, poucas horas é relativo. Para mim, este encontro precede o anterior. Para você, é o contrário. Estamos vivendo nossa relação em ordens opostas. Sentei-me, a cabeça girando com a implicação. Isso significa que você sabe o que vai acontecer entre nós? Ou o que já aconteceu? Sei e não sei. Lembre-se, Theo, cada inversão é única. Posso ter memórias de encontros anteriores, mas este momento específico é novo para ambos, apenas vivenciado em direções opostas. Um garçom se aproximou, se afastou, se de alguma forma eu acabei com um café na minha frente. Não lembrava de pedir, mas talvez pediria no futuro passado. A lógica causal estava completamente embaralhada. Aurora, comecei, por que isso acontece? Castellano disse que é relacionado a rupturas existenciais, mas isso não explica o mecanismo. Ela pegou sua xícara, a depositou, e olhou para o líquido como se contivesse respostas. Quer a resposta técnica ou a verdadeira? Existe diferença? Sempre existe.
Ela se inclinou para a frente. Tecnicamente, a consciência humana é um padrão de informação processada pelo cérebro através do tempo. Normalmente, esse processamento é unidirecional, do passado para o futuro, construindo memórias e antecipações. Mas a consciência não é fundamentalmente ligada a essa direção. É apenas um padrão. E padrões podem ser lidos em qualquer direção. Como uma música que pode ser tocada ao contrário mas continua sendo música, ofereci. Exatamente. A melodia muda, mas a estrutura permanece. Agora, a verdadeira resposta, e isso acontece porque o universo está nos ensinando algo. Sobre escolhas. Sobre consequências. Sobre a ilusão do controle. Que lição? Ela pausou, e por um momento vi algo em seus olhos, dor, talvez, ou arrependimento. Que não importa em que direção vivemos o tempo, Theo. As escolhas que fazemos ainda têm peso. Os momentos ainda importam. O amor ainda dói. A perda ainda marca. A inversão apenas nos força a ver isso de um ângulo diferente. Você fala como quem aprendeu isso de forma difícil. Aprendi. Sua voz era suave e mais carregada. Na minha segunda inversão, tentei mudar algo. Pensei que, se estivesse vivendo ao contrário, poderia evitar um erro que cometi, sou o que cometeria. Mas você não pode mudar o que já aconteceu, mesmo vivendo-o ao contrário. Você só pode entendê-lo diferentemente. O que você tentou mudar? Ela olhou para longe, para algum ponto no horizonte temporal que eu não podia ver. Tentei salvar um relacionamento. Pensei que, vivendo ao contrário, veria onde erramos, poderia desfazer as palavras duras, os silêncios cruéis. Mas descobri algo terrível, e mesmo ao contrário, a dor é a mesma. O fim dói tanto quanto o começo. E você não pode consertar algo quebrando-o de trás para frente. Suas palavras pairaram no ar entre nós, pesadas com significado. Tomei um gole do café, sentindo o líquido descer ou subir pela minha garganta. Então esta experiência é inútil? Perguntei, uma frustração crescente em minha voz. Se não podemos mudar nada, qual é o sentido? Não disse que era inútil. Disse que não pode mudar o que aconteceu. Mas pode mudar você. E quando você voltar ao tempo normal, quando viver aquele dia pela primeira vez, suas escolhas serão informadas por algo que você não consegue lembrar explicitamente, mas que está gravado em algum lugar profundo de você. Ela se levantou, sentou, o gesto ambíguo na inversão. Venha. Quero mostrar algo. Seguir Aurora pelas ruas invertidas era como caminhar através de um sonho lúcido. Ela me guiou por vielas que eu não conhecia, passando por lugares que pareciam simultaneamente familiares e estranhos. O relógio em uma torre marcava 14h23. Quase 6 horas haviam retrocedido. Chegamos a um pequeno teatro abandonado, sua fachada descascada carregando cartazes de peças há muito esquecidas. Aurora empurrou a porta, que se fechou ao nosso redor, nos deixando dentro, se entramos em um saguão empoeirado, iluminado apenas pela luz que filtrava através de janelas sujas. Este lugar, ela começou, sua voz ecoando no espaço vazio, é especial para quem vive a inversão. É um ponto fixo, um lugar onde o tempo parece menos linear mesmo em dias normais. Por quê? Porque teatro é sobre representação. Sobre viver e reviver momentos. Os atores ensaiam as mesmas cenas repetidamente, de trás para frente e de frente para trás, até que a ordem deixa de importar. Eles conhecem o início porque conhecem o fim, e vice-versa. Ela me levou ao palco principal. As cortinas vermelhas estavam fechadas, ou abertas, dependendo de como você via. Assentos vazios se estendiam diante de nós, uma plateia fantasma de momentos não vividos, ou já vividos. Suba ao palco, ela instruiu. Obedeci, subindo os degraus laterais. A madeira rangia sob meus pés, um som que parecia viajar tanto para frente quanto para trás no tempo. Fiquei no centro do palco, sob um holofote que não estava aceso mas de alguma forma iluminava. Agora, disse a Aurora da plateia, conte-me sua história. Quem é Theo? Por que você está aqui, neste dia invertido?
Eu não sei, admiti. Não sei por que fui escolhido para isso. Não falo da inversão. Falo da sua vida. Que escolhas o trouxeram a este ponto? Que decisões definiram quem você é? Fiquei em silêncio, pensando. A pergunta era simples, mas devastadora. Minha vida era uma série de pequenas escolhas, cada uma parecendo insignificante no momento, mas se acumulando em algo maior. Escolher estudar filosofia ao invés de seguir a carreira de advogado que meus pais queriam. Terminar um relacionamento de 3 anos porque senti que estava vivendo a vida de outra pessoa. Mudar-me para esta cidade sozinho, sem conhecer ninguém, apenas porque senti que precisava de um recomeço. Fiz escolhas, comecei devagar, que pareciam certas no momento. Mas agora, olhando para trás, e não tenho certeza. Será que escolhi ou apenas reagi? Será que vivi ou apenas fui levado? Essa incerteza, disse Aurora, é exatamente porque você está aqui. A inversão não escolhe pessoas satisfeitas. Escolhe pessoas em dúvida. Pessoas que precisam ver suas vidas de um ângulo diferente. E o que você vê quando olha para sua vida ao contrário? Perguntei. Ela subiu ao palco e ficou ao meu lado. Vejo que cada fim já continha seu começo. Que cada despedida já era uma saudação. Que amor e perda são a mesma coisa, apenas experimentados em ordens diferentes. Ficamos ali, 2 atores em um palco vazio, representando para uma plateia que não existia, em uma peça cuja ordem das cenas havia sido embaralhada pelo próprio tempo. Theo, ela disse suavemente, posso perguntar algo pessoal? Claro. Você está feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Feliz? Como eu responderia isso? E não sei. Estou buscando algo. Significado, propósito, compreensão. Não sei se isso é felicidade. E se eu te dissesse que a felicidade não é algo que você encontra no fim da busca, mas algo que existe em cada momento da busca em si? Isso parece o tipo de sabedoria de biscoito da sorte, retruquei, mas sem malícia. Ela riu. Mas isso não a torna menos verdadeira. A inversão temporal ensina isso brutalmente. Quando você vive ao contrário, não existe o chegar lá. Só existe o processo, o movimento, a jornada em si. O destino e a origem se fundem. Um som nos interrompeu. Passos. Alguém mais estava no teatro. Virei-me e vi uma figura emergindo das sombras da plateia. À medida que se aproximava, reconheci com um choque, se era eu. Ou melhor, uma versão de mim. Mais velho, talvez 10 anos mais velho, com rugas ao redor dos olhos e uma postura que sugeria peso, responsabilidade. Comecei, mas Aurora pousou uma mão em meu braço. Não é o que você pensa. Não é você do futuro. É você deste dia, de um ponto diferente na linha temporal invertida. Lembre-se, o tempo está ao contrário. Você vai se tornar ele conforme o dia retrocede, e ele já foi você. O Theo mais velho subiu ao palco. Seus olhos me estudaram com uma expressão que não consegui decifrar. Se era pena? Inveja? Reconhecimento? Você está no início, ele disse, sua voz era minha voz mas com uma textura diferente, mais cansada. Eu estou no fim. Ou vice-versa. A inversão confunde até isso. Quem é você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sou você às 23h30, quando este dia começou, terminou. Sou você antes de adormecer e acordar nesta inversão. Sou você com todas as memórias deste dia normal, antes que tudo se revertesse. Então você sabe tudo o que vai acontecer? Tudo o que eu vou viver ao contrário? Ele assentiu tristemente. Sei. E é um peso terrível, acredite. Saber os fins antes dos começos, as consequências antes das ações. É por isso que a inversão acontece. Para que você aprenda o que eu já sei, mas de forma visceral, vivida, não apenas intelectual. E o que você sabe? O que eu preciso aprender? O Theo mais velho se aproximou, ficando a poucos centímetros de mim.
Que cada momento conta. Que não existe momento insignificante. Que a vida não é uma linha reta do nascimento à morte, mas um emaranhado complexo de escolhas e consequências que se entrelaçam de formas que nunca podemos prever completamente. Isso é vago demais. Preciso de algo concreto. Concreto? Ele riu amargamente. Está bem. Hoje, no tempo normal, você recebeu uma proposta de emprego. Uma boa proposta. Professor titular em uma universidade respeitável. Estabilidade. Segurança. Tudo o que você pensou que queria. E você recusou. Meu coração disparou. Por quê? Por que recusei? Por que teve medo? Medo de que aceitar significasse desistir de algo maior. Medo de se estabelecer, de parar de buscar. Medo de que a resposta para quem é Theo se tornasse um professor universitário e nada mais. E foi a escolha certa? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. É isso que você vai descobrir. É por isso que está vivendo este dia ao contrário. Para ver as consequências da sua escolha antes de fazê-la. Para sentir o peso de ter recusado antes de recusar. Para, talvez, escolher diferente quando chegar a hora. Mas se eu já recusei no tempo normal, como posso escolher diferente? Porque quando você acordar amanhã, no tempo correto, não vai lembrar conscientemente desta conversa. Mas algo em você vai saber. Uma intuição. Um sentimento profundo. E esse sentimento vai influenciar sua escolha de formas que você não entenderá completamente. Aurora, que havia permanecido quieta, finalmente falou. É assim que a inversão muda o curso das vidas. Não através de memória explícita, mas através de conhecimento incorporado. Você não lembrará, mas saberá. O Theo mais velho começou a recuar. Nosso tempo juntos está terminando. Ou começando. No ponto temporal onde estou, você está prestes a dormir, prestes a entrar na inversão. No seu ponto, está prestes a viver as próximas horas de revelação. Espere, chamei. Uma última coisa. Você se arrepende? De alguma escolha? De algo que fez ou deixou de fazer? Ele parou na borda do palco e olhou para trás. Arrependo-me de não ter entendido mais cedo que arrependimento é apenas outra forma de amor. Arrependemo-nos apenas daquilo que importa. E se importa, então valeu a pena, mesmo que doa. E então ele desceu do palco e desapareceu nas sombras, deixando-me com Aurora e um turbilhão de pensamentos. Isso foi real? Perguntei. Ou algum tipo de alucinação da inversão? Real e alucinação não são opostos no tempo invertido, respondeu Aurora. Mas sim, foi real. Você acabou de se encontrar através do tempo. É raro, mas acontece. Especialmente em pontos fixos como este teatro. Desci do palco, minhas pernas trêmulas. Preciso processar tudo isso. Eu sei. Mas o dia continua. Ou retrocede. E ainda há muito a aprender. Saímos do teatro, só entramos. E nos encontramos de volta nas ruas. O sol estava mais alto agora, a tarde se transformando em meio-dia ao contrário. O relógio marcava 12h17. Metade do dia invertido havia passado. Aurora me guiou por um caminho diferente, através de um parque onde crianças brincavam em ordem reversa, seus risos ecoando de forma estranha. Sentamos em um banco sob uma árvore cuja sombra se movia ao contrário. Posso te contar uma história? Ela perguntou. Por favor. Na minha primeira inversão, há 5 anos, eu estava em um ponto muito diferente da vida. Recém-casada, recém-formada, cheia de planos e certezas. E então, um dia, acordei vivendo ao contrário. Passei 24 horas absolutamente aterrorizada, tentando entender, lutando contra cada momento. Ela pausou, observando uma criança descer de um escorregador ou subir ao contrário. Quando voltei ao tempo normal, não lembrava explicitamente do que havia vivido. Mas algo em mim havia mudado. Comecei a questionar coisas que antes aceitava sem pensar.
Meu casamento. Minha carreira. Meus sonhos. E ao questionar, comecei a mudar. Para melhor ou para pior? Para mais verdadeiro. Meu casamento acabou. Mudei de carreira completamente. Perdi amigos, ganhei outros. Foi doloroso, mas necessário. E quando a segunda inversão aconteceu, 2 anos depois, já não tinha tanto medo. Entendi que era um presente, não uma maldição. E a terceira, perguntei. Esta agora? Ela sorriu, mas havia tristeza nos seus olhos. Esta é diferente. Esta é, e uma despedida. Despedida de quê? Das inversões. Sinto que esta é a última. Que aprendi o que precisava aprender. Que as próximas escolhas que fizer serão minhas, completamente minhas, sem a necessidade do universo me mostrar as consequências de trás para frente. Ficamos em silêncio, observando o mundo invertido girar ao nosso redor. E então ela fez uma pergunta que mudou tudo. Theo, você acredita em destino? Como filósofo, deveria dizer que acredito em livre-arbítrio. Mas honestamente? Não sei mais. A inversão temporal sugere algo interessante sobre isso, ela disse pensativa. Se podemos viver o mesmo dia em duas direções diferentes, com duas ordens de eventos diferentes, mas o resultado é o mesmo, e o que isso diz sobre liberdade? Que ela é uma ilusão. Não. Que ela existe, mas não da forma que pensamos. Não somos livres para mudar os eventos. Mas somos livres para mudar como os entendemos, como os sentimos, que significado lhes atribuímos. E essa liberdade de significado é, talvez, a única liberdade real que temos. O relógio avançou, retrocedeu, para 11h03. E nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O mundo pareceu congelar. Não completamente, mas como se o próprio tecido do tempo tivesse desenvolvido uma ruga, um ponto onde passado e futuro se encontravam em um presente eterno e impossível. Aurora me olhou com olhos arregalados. Você está sentindo isso? Sim. O que é? Um ponto de singularidade temporal. É quando a inversão está mais forte, quando a barreira entre viver para frente e viver para trás se torna mais fina. É raro. Aconteceu apenas uma vez comigo antes. E então, no silêncio congelado daquele momento impossível, eu vi. Não com os olhos, mas com alguma percepção mais profunda. Vi a teia do tempo se estendendo em todas as direções. Vi como cada escolha criava ramificações, como cada momento continha infinitos futuros e infinitos passados. Vi que não estava vivendo um dia ao contrário, se estava vivendo todos os dias possíveis ao mesmo tempo, e minha consciência estava apenas focando em uma sequência específica. A revelação era tão intensa que caí de joelhos. Aurora estava ao meu lado, segurando meu ombro. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. A primeira vez que vi foi assim também. Nada é linear, consegui dizer. Tudo é simultâneo. Passado, presente, futuro, tudo existe ao mesmo tempo. A ordem é apenas, e como escolhemos navegar. Sim. Sua voz era suave, reconfortante. E a inversão nos força a navegar diferente, a ver o que sempre esteve lá mas nunca notamos. O momento passou. O mundo voltou a se mover, o tempo retomou seu curso invertido. Mas eu estava mudado. Fundamentalmente mudado. Levantei-me, ainda tremendo. Aurora, o que eu faço com isso? Com esse conhecimento? Você vive, ela disse simplesmente. Você continua vivendo este dia invertido, absorvendo cada lição, sentindo cada emoção. E quando acordar no tempo normal, você não vai lembrar disso explicitamente. Mas vai saber, em algum lugar profundo, que a vida é mais rica e mais complexa do que qualquer linearidade pode capturar. Continuamos andando, mas agora em silêncio. Não havia mais necessidade de palavras. Eu estava começando a entender que a inversão temporal não era sobre entender intelectualmente. Era sobre sentir visceralmente, sobre incorporar verdades que a linguagem não consegue capturar completamente.
Passamos por uma floresta onde flores estavam sendo desmontadas, montadas. Suas pétalas se fechando e abrindo em ordem reversa. Por uma padaria onde pães eram desassados, a massa se separando em ingredientes. Por uma galeria de arte onde pinturas eram despintadas, os artistas reabsorvendo tinta dos canvas. Cada cena era um lembrete, criação e destruição são a mesma coisa, apenas vista de ângulos opostos. O tempo não tem uma direção inerente. Nós é que impomos direção a ele através de nossa consciência. O relógio marcava 9h47 quando chegamos a uma ponte sobre um rio. A água fluía, fluía ao contrário? Era impossível dizer. Líquidos não parecem ter direção temporal inerente da mesma forma que sólidos. Aurora se apoiou no parapeito e olhou para a água. Heráclito disse que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Porque o rio muda, completei, conhecendo o aforismo. Mas e se o rio fluir ao contrário? Tecnicamente, estamos entrando no mesmo rio, apenas em um ponto temporal diferente? Ainda seria um rio diferente. As moléculas seriam outras. O contexto seria outro. Exato. É por isso que a inversão não muda nada fundamentalmente. Mesmo vivendo ao contrário, cada momento é único. Cada experiência é singular. A direção do tempo não importa tanto quanto pensamos. Um pensamento me atingiu. Aurora, você disse que esta é sua última inversão. Como você sabe? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a água que fluía em nenhuma direção específica. Porque aprendi a lição. Aprendi que não preciso viver ao contrário para entender que cada momento importa. Aprendi que arrependimento é apenas amor visto de um ângulo diferente. Aprendi que destino e escolha não são opostos, mas parceiros de dança. E o que vai fazer agora? Depois que este dia terminar? Viver. Simplesmente viver. Sem medo de escolhas erradas, porque não existem escolhas erradas. Apenas escolhas diferentes, levando a vidas diferentes, todas igualmente válidas. Ela se virou para mim, e pela primeira vez percebi lágrimas em seus olhos, ou eram lágrimas sendo reabsorvidas? Theo, este é nosso último encontro. Ou nosso primeiro. Ou ambos. O tempo invertido torna despedidas e saudações indistinguíveis. Vou te ver novamente? No tempo normal? Talvez. Ou talvez já nos vimos e não lembramos. Ou talvez nos veremos e não reconheceremos. A inversão ensina que conexões transcendem tempo linear. Se devemos nos encontraremos, independente da direção. Ela me abraçou, e o abraço era simultaneamente um começo e um fim, um olá e um adeus. E então ela se afastou, caminhando pela ponte, sua figura diminuindo até desaparecer na luz estranha do meio-dia invertido. Fiquei sozinho na ponte, observando o rio sem direção. E percebi que estava na metade exata da inversão. Aproximadamente 12 horas haviam retrocedido, aproximadamente 12 horas restavam. Era o ponto de equilíbrio, o meio exato entre o fim e o começo. E nesse ponto de equilíbrio, tudo parecia possível. Cada escolha estava em superposição, cada futuro era igualmente real, cada passado igualmente válido. Eu estava em todos os lugares e em nenhum lugar, em todos os tempos e em nenhum tempo. Respirei fundo e comecei a caminhar de volta para o apartamento. Tinha horas ainda pela frente, só atrás, se sabia que o mais difícil estava por vir. A noite invertida. As horas profundas da madrugada ao contrário, quando a realidade é mais fina, quando a fronteira entre sonho e vigília se dissolve. Era hora de enfrentar a parte mais escura desta jornada invertida. Era hora de descobrir que verdades aguardavam nas sombras do tempo reverso. Capítulo 3 – O retorno à aurora se invertida. O apartamento estava exatamente como deixei, sou como estaria. O paradoxo linguístico da inversão temporal continuava me perseguindo. Eram 8h34, segundo o relógio que continuava seu curso reverso implacável. A luz do sol, que deveria estar nascendo, parecia estar morrendo, criando uma atmosfera crepuscular ao contrário. Sentei-me no sofá e,
pela primeira vez desde que esta experiência começou, permiti-me simplesmente sentir. Não analisar, não filosofar, apenas sentir. E o que senti foi avassalador, uma mistura de terror e maravilhamento, perda e descoberta, solidão e conexão profunda. Pensei em Aurora, em como ela desapareceu na ponte. Pensei em meu eu mais velho no teatro, carregando o peso de conhecer os fins antes dos começos. Pensei em Castellano e seus 15 anos estudando este fenômeno impossível. E pensei em mim mesmo, Theo, um jovem filósofo que pensava entender o tempo mas que na verdade não entendia nada. O telefone tocou, ou melhor, destocou. O som parecia vir ao contrário, mas de alguma forma eu sabia que alguém estava ligando. Atendi, e uma voz familiar ecoou através da linha. Theo. É a mamã. Minha mãe. Não falava com ela há semanas, talvez meses. Nossa relação era complicada, marcada por expectativas não atendidas e escolhas incompreendidas. Oi, mamã, respondi, minha voz saindo estranha no ar invertido. Apenas queria dizer e que estou orgulhosa de você. Da sua escolha. Sei que não é fácil recusar segurança por princípios, mas você fez o certo. Meu coração se apertou. A proposta de emprego. Ela estava falando sobre a proposta que, no tempo normal, eu ainda não havia recusado. Mas no tempo invertido, a consequência chegava antes da ação. Obrigado, mamã. Isso significa muito. Sei que nem sempre entendi sua paixão pela filosofia. Queria que você seguisse um caminho mais tradicional. Mas agora vejo que você precisa seguir seu próprio caminho, mesmo que seja mais difícil. Lágrimas, sou anti-lágrimas. Formigavam em meus olhos. Esta conversa, que no tempo normal ainda aconteceria, estava me mostrando algo profundo, aceitação. Perdão. Amor que transcende divergências. Te amo, mamã. Também te amo, filho. Cuide-se. A ligação terminou, ou começou, e eu fiquei segurando o telefone, processando. A inversão estava me mostrando as consequências emocionais das minhas escolhas antes de fazê-las. Estava me dando um preview do que significaria recusar a proposta de emprego, não apenas para mim, mas para as pessoas que me importam. O relógio marcava 7h12. A manhã invertida avançava, retrocedia, inexoravelmente. Decidi tomar um banho, ou destomar. A experiência foi surreal. A água subia ao invés de descer, o sabão se limpava ao invés de limpar, e eu me sentia progressivamente mais sujo ao invés de limpo. Ou talvez fosse o contrário. A inversão tornava até sensações físicas ambíguas. Vestido, despido. Voltei para a sala. O laptop ainda estava aberto, e instintivamente verifiquei meus e-mails. Eles estavam sendo desrecebidos, mensagens desaparecendo da caixa de entrada. Mais uma chamou minha atenção antes de sumir, do reitor da universidade, agradecendo pela consideração mas entendendo minha decisão de recusar. Mais consequências antes da causa. Mais fins antes dos começos. Fechei o laptop e peguei o caderno novamente. As páginas que antes estavam em branco agora começavam a se preencher, ao contrário, é claro. Palavras apareciam como se escritas por uma mão invisível, formando frases que eu reconhecia como minhas, mas que ainda não havia escrito. Uma frase em particular me chamou a atenção: o tempo não é um rio, mas um oceano. Podemos nadar em qualquer direção, mas a corrente nos leva onde precisamos ir. Eram minhas palavras, meu pensamento, mas ainda não pensado. Era como ler minha própria mente do futuro passado. O apartamento começou a parecer menor, as paredes se fechando não fisicamente, mas existencialmente. Precisava sair novamente, precisava do espaço aberto, do céu sobre minha cabeça, mesmo que fosse um céu que se movia na direção errada. Saí para a rua e fui surpreendido pela mudança. Era início da manhã invertida, o que significava noite avançada no tempo normal, se a cidade tinha uma qualidade diferente. Menos pessoas, mais silêncio, uma intimidade urbana que só existe nas horas profundas. Caminhei sem rumo, ou com todo o rumo do mundo, dependendo de como você via.
Meus pés me levaram instintivamente, seria deliberadamente. Para o bairro antigo, onde as ruas eram estreitas e as construções carregavam séculos de história. Foi lá que a encontrei novamente. Não a Aurora desta vez, mas outra pessoa. Uma jovem sentada nos degraus de uma igreja antiga, violão no colo, tocando uma música ao contrário. As notas se desenrolavam em ordem reversa, criando uma melodia que era simultaneamente familiar e completamente nova. Aproximei-me e ela levantou os olhos. Tinha talvez 20 anos, cabelos cor-de-mel caindo sobre os ombros, e olhos que pareciam conter uma tristeza antiga. Você também? Ela perguntou simplesmente. Assenti. Primeira vez. Segunda para mim. Ela continuou tocando, os dedos dançando sobre as cordas em padrões que desafiavam a lógica musical. Na primeira vez, tentei lutar. Desta vez, estou apenas sentindo. Sentei-me ao seu lado nos degraus frios. O que você está sentindo? Ela parou de tocar e olhou para o céu, onde as últimas estrelas, as primeiras, começavam a aparecer, desaparecer. Gratidão. Medo. Aceitação. Tudo ao mesmo tempo. A inversão faz isso com a gente, não faz? Colapsa emoções que normalmente viriam em sequência em um único momento impossível. Por que gratidão? Porque a inversão me mostrou algo que eu não queria ver, mas precisava. Me mostrou que o fim de algo pode ser tão bonito quanto o começo. Que despedidas e saudações são a mesma coisa, apenas pintadas com cores diferentes. Você perdeu alguém, afirmei, mais do que perguntei. Havia algo em sua voz, uma qualidade de luto que transcendia palavras. Ela assentiu. Meu pai. Há 6 meses. E durante toda a primeira inversão, há 3 meses, revivi memórias dele ao contrário. Vi nosso último adeus se transformando em olá. Vi a doença retrocedendo, a saúde voltando. Foi cruel e lindo ao mesmo tempo. Sinto muito. Não sinta. Foi necessário. Me ensinou que morte não é o oposto de vida, mas parte dela. Que fim e começo são conceitos arbitrários que impomos a um contínuo que não se importa com nossas categorias. Ficamos em silêncio, 2 estranhos unidos pela experiência compartilhada de viver ao contrário. Então ela pegou o violão novamente e começou a tocar, mas desta vez a música parecia fluir em ambas as direções ao mesmo tempo, criando uma harmonia impossível. Qual seu nome? Perguntei. Sofia. E você? Theo. Theo, o filósofo do tempo. Ela sorriu. Apropriado. Você sabe, existe uma teoria antiga de que músicos e filósofos são mais propensos a inversões temporais. Por quê? Porque ambos trabalham com padrões abstratos. Música é tempo estruturado. Filosofia é pensamento sobre estruturas. Talvez nossas mentes estejam mais preparadas para navegar o tempo de formas não lineares. Era uma teoria interessante, embora improvável. Mas na inversão, o que era provável ou improvável deixava de ter significado claro. Sofia, comecei hesitante, você acha que isso tem um propósito? As inversões? Ou é apenas um acaso cósmico aleatório? Ela parou de tocar e me encarou diretamente. Acredito que propósito é algo que criamos, não algo que encontramos. A inversão acontece, isso é fato. O que fazemos com ela, que significado atribuímos, isso é escolha nossa. Mas não podemos escolher mudar o que acontece. Não. Mas podemos escolher como isso nos muda. O relógio em uma torre próxima marcava 5h28. Quase 18 horas haviam retrocedido. Restavam aproximadamente 6 horas até o fim ou o início desta jornada invertida. Sofia se levantou, violão nas costas. Preciso ir. Ou melhor, preciso ter chegado. Mas Theo, posso te dar um conselho? Por favor. Nas próximas horas, você vai enfrentar a parte mais difícil da inversão. As horas profundas da noite ao contrário, quando a consciência está mais vulnerável. Você pode ver coisas.
Não visões no sentido místico, mas e verdades que normalmente mantemos enterradas. Não lute contra elas. Deixe que venham. Que tipo de verdades? As que você mais teme. E as que mais precisa. E então ela se foi, caminhando pelas ruas estreitas, sua silhueta desaparecendo nas sombras crescentes ou diminuintes da madrugada invertida. Fiquei sozinho novamente, mas desta vez a solidão parecia diferente. Não assustadora, mas contemplativa. Era como se cada encontro neste dia invertido estivesse preparando-me para algo, construindo camadas de compreensão que culminariam em... O quê? Não sabia ainda. Continuei andando, mais profundamente no bairro antigo. As ruas aqui eram labirintos, construídas em uma época em que planejamento urbano era mais arte que ciência. Perder-se era fácil, mas eu não estava preocupado. Na inversão temporal, perder-se e encontrar-se eram conceitos indistinguíveis. Passei por uma praça com uma fonte antiga. A água jorrava para cima e caía, caía e jorrava, dependendo da perspectiva. Sentei-me na borda e olhei para meu reflexo na água. E aqui estava o estranho, de meu reflexo não estava invertido. Ou estava? Como você sabe se um reflexo está invertido quando o próprio tempo está invertido? Paradoxos sobre paradoxos, murmurei para mim mesmo. Essa é a natureza da realidade, uma voz respondeu. Virei-me rapidamente e vi um homem idoso, devo ter 80 anos ou mais, sentado do outro lado da fonte. Cabelos brancos, rosto marcado por rugas profundas, olhos de um azul cristalino que pareciam ver através do tempo. Desculpe, não vi você chegar. Ninguém nunca vê. Ele sorriu, e havia algo de antigo naquele sorriso, como se tivesse sido repetido milhões de vezes através de eras. Mas eu sempre estou aqui, nesta praça, em cada inversão temporal.